Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo em mais um evento da Adnotari, Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. Hoje, dia 15 de dezembro de 2022, nós trouxemos para participar conosco uma criminalista, e quem disse que não dá para dialogar o direito imobiliário com o direito criminal. Nós vamos ter a prova hoje, viva, com a doutora Andréia Cristina D'Angelo, ela que é advogada criminalista, mestranda em processo penal pela USP, especialista em direito fundamental pela Universidade de Coimbra, IBC-CRIM, em direito penal econômico pela Universidade de Coimbra, diretora executiva do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBC-CRIM, gestão 2019-2020, presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB-SP, seção de Santana, gestão 2019-2021. Doutora Andréia, boa noite, é um prazer imenso tê-la conosco aqui da Adnotari. Seja muito bem-vinda, a casa é sua, a palavra está com você. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Eu gostaria de agradecer, doutora Alice, pelo gentil convite, muito obrigada. Também gostaria de agradecer ao doutor Marcos Vinícius Kikunaga, presidente da Adnotari. Para mim é uma honra, é uma satisfação poder falar sobre o direito penal no direito imobiliário, né? Às vezes as pessoas imaginam que não há uma correlação, mas nós vamos mostrar que há uma super correlação. Há diversas normativas, tanto no âmbito do direito imobiliário, como também no âmbito do direito penal. Há algumas nuances que são importantes. É tão amplo e tão vasto esse tema que foi necessário, aqui eu estava até conversando, né, fazer alguns recortes da matéria, né, porque não dá para abordar tudo, né, então, por conta até do tempo. Então, a gente vai apontar a questão dos tipos penais, as leis, quais são as repercussões reflexas no direito imobiliário e do direito imobiliário, propriamente dito, para o direito penal. Eu fiz uma apresentação, né, doutora Liz, não sei, é você que vai compartilhar, né? Eu sim, só estou esperando a sua autorização aí. Bora? Não, pode compartilhar. Eu vou já adiantando que, inclusive, eu vou disponibilizar para as pessoas que tiverem interesse, que eu preparei especialmente aí para vocês essa apresentação. Eu não estou conseguindo ver a apresentação. Mudou a configuração do Teams hoje e a gente estava aqui batendo cabeça, né? Acho que você pode... Eu não sei se você está na parte das leis. Vamos lá. Estão vendo? Não sei se o pessoal está vendo. Está vendo, Andréia? Dá para ver, não. Sim. Sim. Eu não estou vendo. Eu estou na principais leis, aspecto penal. Sim. Ah, tá. Como vocês podem ver, tem diversas leis, né, a respeito que tem relação com o direito penal, processual penal e o direito imobiliário. E eu gostaria de começar a falar da Lei 1521/51, creio que já seja o próximo slide, que seriam os crimes contra a economia popular. E eu chamo a atenção para o próprio artigo 3º, inciso 9º, que trata da gestão fraudulenta de sociedades para empréstimo ou financiamento de construções e de venda de imóveis a prestações. A pena, no caso, é de 2 a 10 anos e multa. E é interessante que aqui a lei ela fala apenas da gestão fraudulenta e não da gestão temerária, como acontece, por exemplo, na lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Há uma distinção entre gestão fraudulenta e gestão temerária, que eu acho que é importante pontuar. Então, a gestão fraudulenta, ela pressupõe a administração ou a direção de instituição mediante a prática de forma habitual e reiterada de atos que impliquem o uso de ardis, artifícios, com a intenção de ludibriar ou induzir uma pessoa a erro. Já a gestão temerária, ela diz respeito àquele que pratica determinados atos, mas com a intenção de se obter um lucro, uma rentabilidade. E
diante dessa prática dos atos, coloca-se em risco toda a operação e também pode causar aí um prejuízo à própria instituição, aos investidores, né? Veja que, nesse caso, há, na verdade, uma ousadia no mercado, né? Não há um engodo. Então, com relação à questão dessa lei, há punição apenas para gestão fraudulenta, né? As empresas que captam recursos financeiros, que façam essa intermediação ou que negociem esses recursos, por exemplo, para um empreendimento imobiliário, ainda que seja considerada uma atividade acessória, elas podem ser consideradas instituição financeira por equiparação e, a depender do ilícito que é praticado, ela pode ser enquadrada nessa lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Um exemplo que a doutrina traz é a promessa fraudulenta de construção de casa própria, em que o agente capta os recursos da população mediante uma promessa fraudulenta de que haverá essa construção da casa própria. Outro ponto interessante que pode aí reverberar na lei do sistema dos crimes contra o sistema financeiro nacional é a questão das incorporadoras, quando elas emitem uma CCI para financiar o seu empreendimento e se utilizam de determinadas securitizadoras para a emissão daqueles CRIs para o financiamento do empreendimento. Eu, inclusive, tive até um caso bem interessante, em que eu era advogada de uma das vítimas, no caso da securitizadora, em que foram estruturadas diversas operações que foram consideradas operações espúrias, envolvendo um empreendimento imobiliário. E veja que tanto a incorporadora como essas pessoas das securitizadoras aí que estavam envolvidas nessa estruturação, elas acabaram sendo chamadas tanto num processo administrativo sancionador perante a CVM, como também perante o Ministério Público Federal em uma investigação criminal. Então, veja que há uma repercussão aí dessas questões no âmbito penal e que precisa ter a devida atenção quando se faz esse tipo de empreendimento, enfim, todo o cuidado com relação a essas incorporações. Nós temos também a Lei 4.591, que dispõe sobre a questão das incorporações, e o artigo 65, ele é muito claro ao dizer que se trata de crime contra a economia popular, promover uma incorporação fazendo em proposta contratos, prospectos ou comunicação ao público determinada afirmação falsa sobre uma construção de um condomínio ou alienação das frações ideais. E aí há uma pena prevista de reclusão de 1 a 4 anos. E aí coloca nesse dispositivo também quais seriam as pessoas responsáveis, né? Então aí engloba o incorporador, o corretor, o construtor, inclusive pessoas individuais, a corretora, construtora. Essas pessoas que fizerem afirmação falsa sobre a constituição de condomínio, alienação ou sobre construção de edificações podem ser responsabilizadas, né? Da mesma forma, o próprio artigo 66, ele impune a incorporadora que negociar essas frações ideais de terreno sem satisfazer as exigências da lei. Ou, caso esse incorporador se omita, em qualquer documento de ajuste, questões como alienação do imóvel, quando este imóvel estiver gravado de ônus real ou fiscal, ou ainda, se quanto nos alienantes houver ação que possa comprometer essa operação. Então, há também uma outra previsão para o incorporador, vejam que é bastante coisa mesmo, isso a gente está falando só de uma lei, que há uma punição para o incorporador que deixar, sem justa causa, de promover a celebração de um contrato relativo à infração ideal do terreno, por exemplo, do contrato de uma construção ou convenção de condomínio. É aquilo que se chama de denúncia do incorporador dentro de um prazo de carência em relação à não concretização do empreendimento. E tem que se ater também à análise da Lei 14.382 de 2022, que trata do sistema eletrônico de registros públicos, né? Pune-se da mesma forma a omissão do incorporador, que no contrato deixar, por exemplo, de indicar um montante do orçamento atualizado da obra, quando essa obra for construção por empreitada.
e deixar também de apontar os critérios e as normas relacionadas ao custo global. E também a incorporadora que paralisar essa obra por mais de 30 dias ou retardar o andamento, né, dessa obra de forma excessiva, sem justa causa. A pena aqui é uma pena de multa, mas acho que é de 5 a 20 salários mínimos, né? Também eles colocam que há uma responsabilização solidária entre o construtor, o corretor e o proprietário nesta norma. Eu trouxe aqui apenas mais, até a título de curiosidade, não sei, eu estou agora, Liz, porque eu não estou enxergando, em normas sobre o direito agrário. Não sei se, acho que você já pode até passar mais para frente. Que trata, de qualquer forma, vai estar disponível para vocês. Tá meio confuso, né, gente? Mas esse Teams resolveu mudar hoje. Essa lei, ela trata, tem 2 dispositivos, na verdade, que é o artigo 19 e o artigo 20, que fala que aquele que se utilizar como prova de propriedade ou de direitos a ela relativos, documentos pedidos pelo INCRA, para fins cadastrais ou tributários, em prejuízo de outro em proveito próprio, pode ser penalizado com uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. A pena é muito alta, inclusive há uma causa de aumento de pena se tratar de funcionário público. E aqui também há a questão da invasão das terras, né, com a intenção de ocupá-la, terras da União, dos estados e município, e a pena aqui seria uma pena um pouco mais branda, que seria a detenção de 6 meses a 3 anos. E já falando dessa questão, e aí eu acabei até me esquecendo de colocar no slide, foi uma falha minha, com relação ao próprio Código Penal, né? Nós temos previsto no artigo 161 a questão da alteração de limites e de esbulho possessório, que é o artigo 161, incisos 1 e 2, né? Que diz respeito à supressão ou deslocamento de tapume, marco ou de qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, mas o quê? Com a finalidade de se apropriar, no todo ou em parte, do imóvel que pertence a outro. E aí, uma grande questão que surge para a doutrina é quem é que poderia ser o sujeito ativo? Como no direito penal nada é, né, básico, né? Assim, sempre tem várias discussões, né? Há aí 2 posições. A primeira seria que somente o proprietário do imóvel vizinho ou do imóvel ali contíguo ou limítrofe que poderia ser o sujeito ativo. Por outro lado, há uma interpretação no sentido de que até mesmo o futuro comprador, possuidor ou ainda o vizinho possuidor, ele poderia ser o sujeito ativo. Essa posição, ela é a majoritária, justamente por conta das regras do uso capião urbano. Então, o direito penal acabou cedendo, veja aí a conversa do direito penal com o direito imobiliário, justamente por conta dessa relação com o uso capião urbano, a doutrina majoritariamente tem entendido que esse vizinho possuidor, ele poderia ser responsabilizado como sujeito ativo do crime. E aí, uma outra questão também muito interessante, como fica a questão dos movimentos, né, da relação com os movimentos populares relacionados à reforma agrária, né? Com relação a esses movimentos, em que a gente vê os integrantes, eles suprimem os tapumes, marcas, enfim, linhas divisórias, mas a doutrina e a orientação da jurisprudência entende que seria um fato atípico. E por que seria um fato atípico? Justamente porque não há o elemento subjetivo do tipo, que seria aquela intenção de tomar a propriedade alheia como sua. Na verdade, a intenção desses movimentos, isso é a doutrina e parte da jurisprudência entende, que a intenção desses movimentos seria, na verdade, de pressionar o governo a desapropriar a terra e acelerar a reforma agrária. Eu acho que, apesar que a gente não tem que achar nada, né? Dizem, né? Que ou você sabe ou você não sabe, mas me parece aí que há muita divergência nesse sentido, porque nós temos que pensar também que há pessoas que acabam se ocupando desses imóveis e, enfim, ficando ali por um X tempo,
Então, a doutrina ainda é meio maleável nesse sentido. Com relação, por exemplo, ao esbulho e o sistema financeiro de habitação, a doutrina e a jurisprudência entende que, como há uma previsão no artigo 9º da lei, que diz que alguém que invada essa propriedade ou ocupa com a finalidade do esbulho possessório, ela estaria enquadrada nesse dispositivo e não no artigo 161.2. Por quê? Porque esse artigo ele é mais amplo e porque o artigo 161.2 ele trata da invasão como se utilizando de violência ou grave ameaça à pessoa. Eu estava até comentando aqui antes que eu tive, quando eu era estagiária, faz tempo, hein, gente? Faz tempo, faz muito tempo. Quando eu era estagiária da PAJ, vocês vejam que não existia nem defensoria pública. Um dos primeiros casos que a gente pegou no júri, né, que tinha ali no júri, era para prestar assistência com relação a uma quadrilha que se infiltrava nessas ocupações e que acabavam cometendo crime de homicídio com relação à questão de posse, de esbulho e de venda, né? Faziam aqueles tipo contrato de gaveta e a pessoa foi responsabilizada, ela tinha, acho que mais ou menos uns 12 homicídios, ela e as outras pessoas. Então, aí, eu acho que até o direito penal está bem junto com o direito imobiliário, né? Como a gente pode perceber, apesar de se tratar, né, de um caso um pouco atípico. Por outro lado, também já continuando aqui no direito penal, no Código Penal, perdão, nós temos aquilo que se chama do tal do estelionato imobiliário, né, que o pessoal fala. O crime do estelionato imobiliário, a princípio, estaria previsto no artigo 171, incisos 1 e 2, e seria o tipo de obter para si e para outro vantagem ilícita, né, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ou ardil. Esse inciso 1, ele trata da venda, permuta e locação e garantia de coisa alheia como própria, né? E é interessante que tem um posicionamento da doutrina que não estão abarcados por este tipo penal o compromisso de compra e venda e a cessão de direitos. A dação em garantia do imóvel, que é objeto do compromisso de compra e venda quitado, mas não inscrito, por exemplo, no registro de imóveis, a princípio não configuraria o tipo acima. Ela configuraria o quê? Apenas o estelionato simples. Então, veja que é um posicionamento bem interessante da doutrina. O inciso 2 desse artigo 171 trata da alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Então, seria quem vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa ou imóvel que prometeu a vender a terceiro. Mas esse agente ele se silencia sobre essa circunstância. Da mesma forma que aquele primeiro inciso, também não está abrangido o compromisso de compra e venda e nem a cessão de direitos. E o silêncio a respeito dessa condição, né, que seria aí dessas circunstâncias todas, é essencial para a configuração do ilícito, né? Agora está passando, Liz, eu já nem sei mais aonde eu estou agora na lei de agora eu vou para a lei de parcelamento. Se você quiser ir pulando. Na tela está ali a 766. Ah, pronto, é isso aí. Perfeito. Gente, eu não estou enxergando nada, mas vamos lá. Há uma previsão na lei de parcelamento do solo urbano, no artigo 50 a 52, que trata que o próprio artigo 50 ele fala que é crime contra a administração pública. Então, veja que a tutela penal não é só daquele que adquire, mas sim é a própria administração pública. E isso é muito interessante e muito importante para configurar o tipo penal. E aí, eu não vou aqui ficar lendo os artigos da lei, né, porque não tem sentido, né, até por conta do nosso tempo, mas os incisos do artigo 50, ele coloca algumas condições, como, por exemplo, dar início de qualquer modo ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo sem autorização, para fins urbanos, né, sem autorização do órgão público competente ou em desacordo com as disposições dessa lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estado e municípios. Neste ponto, é importante que o direito penal, a gente tem aquilo que nós chamamos de norma penal em branco, ou seja,
O direito penal, ele precisa se socorrer de outras normas para que possa configurar o ilícito. Então, veja que o direito penal precisa dos regramentos, das normas que estão previstas nos estados, nos municípios, para que configure esse ilícito. Então, por isso é que numa análise de uma documentação é muito importante se ater a essas questões das normativas, não só no âmbito federal, como também no âmbito estadual e no âmbito municipal, porque eventualmente você pode incorrer em algum tipo do ilícito. Fala, olha, mas aqui estava escrito que, sei lá, uma norma estadual, que tinha que fazer isso, isso, tal, tal, tal. Você não cumpriu e isso pode acabar resvalando em crime. O segundo inciso seria dar início também, de qualquer modo, ou efetuar o loteamento, mas aí sem observar as determinações constantes de ato administrativo de licença. Ou seja, também temos que ter atenção para os atos administrativos que são emanados sob pena de, eventualmente, incorrermos em crime. Também fazer veicular em proposta ou prospecto afirmação falsa sobre a legalidade do desmembramento ou do loteamento do solo e ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo. A pena aqui é de 1 a 4 anos e também prevê uma multa. Há aí, mais para frente do artigo 50, o crime que a gente chama de crime qualificado, que prevê assim, uma série de normativas que aí é relacionado com a venda, reserva de lote, desmembramento sem registro no registro de imóveis, aquela questão também da inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, apesar de existir uma dispensa da apresentação desse título da propriedade quando se tratar de parcelamento popular para pessoas de baixa renda em imóvel declarado como utilidade pública ou ainda que esteja em processo de desapropriação judicial em curso. Então, aí, a princípio, não estaria em curso no crime, né? O artigo 51, ele já prevê uma questão de autoria, né, que quem de qualquer modo concorre para a prática do crime acaba também respondendo por esses ilícitos, né? O artigo 52 prevê a questão do registro do loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes ou registrar o compromisso de compra e venda, a cessão, ou então efetuar o registro de contrato de compra e venda que ainda não esteja de loteamento que não esteja do loteamento ou desmembrado ou registrado. Então, como eu disse, o objetivo da lei é a tutela, né, da administração pública. E se, por exemplo, que muito se discute a questão se não houver a venda de lotes, né? A doutrina, mais uma vez, tem aquela confusão. Uma parte entende que há a prática do ilícito, o proprietário da gleba urbana que, sem autorização do órgão público competente, ele loteia, abre ruas, constrói sobre lotes, enfim, mediante a contraprestação das pessoas que ali vão habitar, ainda que não haja venda. Então, veja que interessante. A questão da venda de lote na planta sem a fragmentação da gleba, né? Também tem uma posição da doutrina, na verdade, duas, né? Alguns entendem que a partir do momento que se faz, por exemplo, a limpeza, o desmatamento, terraplanagem, seria o início de uma execução. E aí a pessoa incidiria naquele crime de dar início, que eu falei lá no começo. Para outros, por exemplo, configuraria o crime só se nesse período preparatório houver alienação dos futuros lotes, ainda que a gleba seja indivisa. Aí a própria lei, ela proíbe, né, a alienação dos lotes antes do registro imobiliário, configurando aí um crime qualificado. E o loteamento ou desmembramento clandestino e irregular, né? Nós sabemos que ambos são legais, né? Mas o clandestino, ele é realizado sem o conhecimento do poder público, ao passo que o irregular, ele ainda não foi aprovado pela autoridade competente ou registrado pelo registro de imóveis, mas o agente executa, né? Acaba fazendo o loteamento e desmembramento. Seria um fato típico, um fato atípico, seria um ilícito. Alguns anos atrás, o STJ tinha decidido que isso era considerado um crime formal. Então, era suficiente para a configuração do crime a operação do compromisso e alienação dos lotes
e o posterior registro não afastaria o crime. Então, pouco importa. No registro acabou, iniciou, então não adianta registrar depois que não afasta. Mas hoje o STJ ele sedimentou um entendimento de que se o loteamento ele é regularizado antes do oferecimento da denúncia, não haveria aí aquilo que a gente chama do elemento volitivo do agente, que é o dolo. Então, a conduta seria atípica. Eu coloquei aí para vocês alguns julgados nesse sentido, né? Para que porque a gente possa ver esses posicionamentos, né? Então, tem até um caso, acho que antes da denúncia havia sido aprovado um desmembramento do terreno, e aí depois teve essa autorização posterior, e aí foi entendido, o entendimento foi no sentido de que estaria afastada a tipicidade, inclusive que seria prescindível, sendo prescindível o registro imobiliário, então já estaria afastado. E se esse tal do parcelamento ou desmembramento, loteamento, causar um dano ambiental? A jurisprudência tem o entendimento de que o agente pode responder tanto pelo crime ambiental, como, eventualmente, haver uma exasperação da pena em razão desse dano ambiental. Com relação ao artigo 52, que trata daquela questão do registro de loteamento, o sujeito ativo, que eu não vou falar todos os tipos penais, que senão nós vamos ficar aqui dar uns 3 dias de palestra. O sujeito ativo, ele é um oficial do registro ou aquela pessoa que exerce as suas funções de forma interina. E um destaque que é interessante é que a verbação não está compreendida no tipo penal, porque a doutrina penal entende, e a jurisprudência, que se trata de ato diverso. Então, o registro de compromissos de compra e venda de frações ideais e posse de área apresentada para ser registrada como gleba e não como loteamento, também não se subsume ao tipo penal. Então, aí é uma questão muito interessante e creio que seja, assim, muito importante a respeito da matéria. Bem, agora já passando para as questões ambientais, Liz, não sei, está na questão ambiental, Lei 9.605. Esse é um ponto muito sensível e muito importante, justamente por conta da realização daqueles grandes empreendimentos imobiliários em que é necessário se fazer diversos estudos do impacto ambiental, né? Então, é um tema muito sensível, muito caro, que há uma atenção nesse sentido, e é interessante que, às vezes, a conduta do agente, veja só, a depender dos atos praticados, pode configurar crime de corrupção, organização criminosa e ambiental. A gente tem diversos acórdãos nesse sentido, né? E também um outro ponto importante é que, nestes casos, há a responsabilização da pessoa jurídica. Então, é possível se aplicar uma sanção, por exemplo, de suspensão parcial ou total das atividades, interdição temporária do estabelecimento ou da própria obra, da atividade, e a proibição de contratar com o poder público, inclusive de se obter, por exemplo, os subsídios com o poder público. Então, aí é um caso de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Justamente até porque há aí uma afetação de todos, né, da flora, da fauna, enfim, há que se ter um cuidado com relação a isso. Inclusive, é interessante, vocês vejam que eu tive um processo, na verdade, em que a pessoa desmatou toda uma ilha lá em Angra dos Reis para construir um super hotel maravilhoso, e aí tiraram a foto do Google Maps antes e depois, estava aquela coisa assim, acabada, assim, falava, meu Deus. E a pessoa, ela tinha autorização para fazer, e assim, repercutiu até na questão da Marinha, aí foi aquela discussão se a Justiça Federal, Estadual, aquela confusão. E teve até o entendimento de que mesmo que há uma autorização, e às vezes aquela autorização, na verdade, é obtida por meios escusos, que a gente sabe muito bem, infelizmente, mas ainda que haja autorização de determinados órgãos, isso não quer dizer que um crime ambiental não possa ser cometido. Inclusive, há um julgado em que o Ministério Público firmou um termo de acordo
bem na época em que a pessoa estava realizando a construção, e o magistrado entendeu, olha, muito embora tinha autorização, muito embora tenha feito acordo, isso não afasta o ilícito, vai responder pelo processo. Então, e era aquelas coisas de restaurante, beach points, né, que tem muito em praia. Então, se entendeu que, na verdade, havia ainda também, nesse caso, precisava de algumas autorizações, inclusive da Marinha. Então, veja que a gente tem que estar... É muita norma, né? Você tem que estar atento a toda quanto é normativa, né, que cuida dessas questões. Bem, outra questão bem interessante também é a existência de sítio arqueológico, né? Teve um caso, acho que eu até coloquei aí um julgado, em que o acusado, ele omitiu, quando ele vendeu a propriedade para terceiro, inclusive com um projeto de empreendimento imobiliário, ele omitiu que havia um sítio arqueológico. E aí destruíram tudo, foi aquela coisa. E o tribunal entendeu que, na verdade, ele não havia cometido o ilícito, porque o ilícito é uma ação. O fato dele não ter comunicado não significaria que ele teria praticado uma ação. O delito é comissivo e não omissivo. Então, ele acabou sendo absolvido por atipicidade da conduta. Com relação, por exemplo, à obrigação de se recuperar a degradação ambiental, há diversos julgados no sentido de que ela é atribuída ao titular da propriedade do imóvel, ainda que ele não tenha contribuído para a ocorrência do dano, justamente em razão da natureza que eles falam próprio terreno, né? Então, a pessoa que é o titular da propriedade do imóvel, ele é o responsável, mesmo que ele não tenha contribuído para a ocorrência do dano. Bom, agora, eu estou quase finalizando, vocês viram que eu estou falando, né? Nós vamos falar um pouquinho da questão da lavagem de dinheiro. Eu falei, estava brincando que esse tema é um tema que deveria ter, acho que uma palestra inteira, porque tem muita normativa, né? Diz muitas questões que envolvem a lavagem de dinheiro, né? Primeiro ponto é que as políticas de combate à lavagem de dinheiro vêm de organismos, né, de mecanismos internacionais, né? Isso começou já na década de 70, de 80, principalmente até um pouco na Alemanha, na Itália, por conta da questão da criminalidade mafiosa, que eram cometidos tantos ilícitos ali, de vários tipos penais, como corrupção, enfim, e eles conseguiam ali, né, se esconder o seu patrimônio, que precisou com que fossem feitas diversas normativas internacionais e várias ações nesse sentido. Então, a gente tem o GAFI, que é o Grupo de Ações Financeiras, e o ENCLA, que é a Estratégia Nacional aqui do Brasil de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. O Brasil, ele é signatário de diversos instrumentos sobre a lavagem de dinheiro, como a Convenção de Viena, Palermo e Mérito, e ele é obrigado a implementar essas políticas. Também faz parte, né, o Brasil, do Grupo de Ação Financeira, inclusive tem aqui na América do Sul, que é composto por diversos países, e que eles emitem diversas recomendações sobre o crime de lavagem de dinheiro, que também deve nortear aí esses países que são signatários, né? Dentre essas recomendações, há algumas que implicam obrigações administrativas que são impostas a determinados setores que são considerados setores sensíveis. E dentre esses setores sensíveis, há o setor do direito imobiliário. É interessante que tem até uma publicação do Parlamento do Reino Unido sobre a questão do crime financeiro, em que foi identificado o comércio de imóveis como um setor que apresenta um grande risco de abrigar o tipo de crime como a lavagem de dinheiro. Se nós pegarmos também a transparência internacional, mesmo a transparência internacional do Reino Unido, há aí uma análise, e aí eu digo do Reino Unido, de mais ou menos 200 propriedades foram analisadas e detectaram essa questão da lavagem de dinheiro imbricada com o direito imobiliário, e que teve um montante aí de 5 bilhões que foram investidos, bilhões de dólares, no mercado imobiliário do Reino Unido, por pessoas que eram consideradas aquilo que se chama
de pessoas expostas a risco de corrupção. Então, veja como tem que ter uma atenção muito grande com relação à questão da lavagem de dinheiro. Além da lavagem de dinheiro, né, prevê quais são as pessoas que são responsáveis, que devem ter esse cuidado, e o próprio artigo 9º, inciso 10, prevê que as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis estariam aí englobados nesta obrigação, inclusive aqueles corretores autônomos. Todos devem identificar os clientes, manter registro, e se houver uma suspeita de ilícito, o COAF deve ser comunicado, e aí não pode se comunicar a pessoa que está envolvida na operação, e aí essa comunicação deve ser feita no prazo de 24 horas da data da proposta ou da realização do ato. Também o órgão regulador ou fiscalizador da atividade deve ser comunicado, além do COAF. Há aí uma previsão de responsabilidade administrativa, né? Também não vou aqui discorrer, porque são várias, como até mesmo a cassação ou a suspensão da autorização para exercício da atividade. E, diante disso, o próprio Conselho Federal dos Corretores de Imóveis emitiu uma resolução já em 2014, a 1336, que trata de todas essas questões. Há diversas cartilhas de como se prevenir com relação ao seu cliente. Então, você tem que conhecer o seu cliente, tem aquele cadastro no sistema COFES, CRECI, adoção de políticas de prevenção, a identificação, realização de diligência para saber qual é o seu cliente, obtenção de informações sobre o propósito, a natureza das relações do negócio, e também o treinamento de funcionários quando comportar, né? Então, aí é o que a gente chama de due diligence, né, que deve ser feito, e também das regras de compliance. O Brasil ele ainda é muito resistente na questão do compliance, né? A gente brinca que o pessoal faz compliance para inglês ver, né? Só para dizer que está tudo certo, fiz uma due diligence aí, está tudo bem. Mas, até por conta de achar que vai ser um gasto desnecessário, mas é muito importante para quem lida com esse mercado, para que a pessoa esteja respaldado e não venha sofrer um processo criminal, que geralmente nunca vem só com a lavagem, sempre vem com outros crimes ali, e que a pessoa acaba, as penas são altas, né? Então, veja, me parece, e aí o setor imobiliário, ele é um setor que a gente percebe que ele é altamente arriscado, né, com relação a essas questões da lavagem. Às vezes a pessoa não dá muita importância, fala, não, tudo bem, só o cara pagou aqui, tá tudo bem, não vou olhar. Não, tem que estar atento. Eu sei que parece um excesso de zelo, mas a gente não sabe, às vezes, qual o cliente, o que está lidando. Por isso é necessário a investigação. E as principais práticas da lavagem é aquela questão da estruturação, em que o agente recebe o produto do ilícito, e aí ele divide esse dinheiro em pequenas quantidades, no limite ali permitido, e faz vários depósitos em várias contas de pessoas diversas, de terceiros, e aí ele reúne esse dinheiro vai comprar, adquirir imóvel, enfim, vai colocando no mercado, né? É o que a gente chama de smurfing. E tem a questão da mescla também. O que a gente faz? Ele mistura aqueles recursos ilícitos com o recurso ilícito, e aí fica muito difícil detectar, e às vezes tem uma questão que uma empresa que de fato é real, é legalizada, ela tem essa mescla desses ilícitos com o lícito, e fica muito difícil assim, identificar, né? Então, geralmente há aí aquilo que a gente chama de dissimulação desses valores, e esses valores eles voltam para o mercado como se fosse um negócio lícito, e geralmente é adquirido veículos como bens como veículos, obras de arte e também o imóvel, né? Isso é um dos principais investimentos que é feito. Outra forma comum que eles identificam como a questão da lavagem é o agente que compra um imóvel, por exemplo, e declara ter pago um valor menor. E ele paga aquela diferença para o vendedor por debaixo do pano. E aí, o que ele faz? Ele faz diversas reformas e não faz, né? Apresenta uma coisa fake, com nota e tal, e fala, olha, valorizei aqui o imóvel, está maravilhoso, e ele vale tanto, que daí é o preço
real. Isso também tem sido objeto de muita investigação, inclusive tem a questão da falsidade desses comprovantes de gasto, mas claro que essa falsidade, tese documental, estaria abarcada aí pelo ilícito, né, da lavagem. Então, também há uma outra forma de dissimular aí o preço do imóvel investido, né? E aí há alguns procedimentos que devem ser observados, e isso, inclusive, está previsto em diversas normativas do próprio direito imobiliário, né, com relação a transações imobiliárias com valor superior a 100 mil. Então, deve ficar atento qual a forma dos recursos, né, aqueles cheques que a gente brinca, o cheque voador, né, de diversas praças, vários emitentes, aquela transação imobiliária que ser realizado em espécie. Vocês lembram a confusão que deu do caso dos Bolsonaros, né? Que alguns falaram, não, mas era em moeda corrente, aí não, mas na escritura estava escrito que era em espécie, será que é lavagem ou não é? Isso foi o motivo que levantou a lebre da investigação, porque em algumas estava escrito que foi recebido o valor em espécie. Então, isso levantou a orelha ali da parte da investigação do ilícito, né? Então, também a transação do comprador que foi mesmo dono do imóvel, que também acontece muito, aquelas pessoas que recebem os recursos dos paraísos fiscais, e tem uma série de países que são considerados países, paraísos fiscais, e aquela transação também, transferências, por exemplo, de recurso do exterior, uma empresa offshore, de um paraíso fiscal. Então, tudo isso tem que estar muito atento, né? Outra questão que o pessoal da investigação, e aí eu digo como eles analisam, né, a questão da lavagem, como eles ficam de olho, e aí eu acho que é importante. Me falaram que o pessoal só tinha promotor de justiça aí explicando, né, como é que funciona, acho que a questão do crime. Então, agora vamos falar para o lado do advogado e saber como é que eles investigam, que isso é importante, até para a gente também poder ficar atento com relação aos clientes, né, que a gente tem. Então, por exemplo, imóveis adquiridos com recursos ilícitos registrados em nome de terceiro, eles também observam isso. Quando o proprietário usa o imóvel, dispõe, então isso também lhe chama atenção. Outra coisa, estilo de vida daquele que adquiriu o imóvel, né? Então, eles investigam Facebook, LinkedIn, Instagram, o pessoal adora, né? Postar foto do casão, mansão comprada, não sei, fulano pagou não sei quantos milhões da mansão, e tira a foto e põe. Gente, a investigação está atenta com isso aí, não adianta dizer que não. O pessoal está atento. Convites, por exemplo, para visitas, contratação de funcionários, eles estão atentos até nisso, gente. Contratação de funcionário para, por exemplo, arrumar, colocar TV a cabo, essas questões todas. E quando há aí a busca e a apreensão, e aí já era uma fase de investigação, alguns documentos que indicariam a propriedade, né, de fato, que seria o contrato, aquele contrato de gaveta que a gente fala, né, contrato de aluguel ou de arrendamento, a pessoa está com posse dos carnês de IPTU e boletos de condomínio, conta de gasto, tudo isso são indícios de que aquele imóvel foi também obtido por aquele que está sendo investigado por um outro crime que pode ter sido, no caso, resvalar da lavagem de dinheiro, né? Também extrato de movimentação bancária, em que há aqueles pagamentos mensais de uns títulos fakes, que, na verdade, é transformado em conta de pagamento de imóvel, de IPTU, que às vezes eles fazem isso, né? E o que eles procuram? Identificar do vendedor e do corretor de imóveis. Veja que, às vezes, o corretor ou o vendedor pode ser chamado lá para ser ouvido, hein? Eles chamam para que eles identifiquem quem é o verdadeiro proprietário, quem escolheu o bem e como foi feita a negociação e qual foi o valor. Então, isso também é uma questão muito importante. E, por fim, quais seriam as implicações da lei da lavagem, né? Nós temos aí o artigo 4º, que prevê a decretação daquilo que se chama de medidas cautelares reais, né? Em que o juiz, de ofício a requerimento do Ministério Público ou representação do próprio delegado de polícia, ele pode decretar algumas medidas, inclusive o sequestro de bens
tanto na investigação como durante o processo. E aí, há dispositivos no Código de Processo Penal e também na lei de lavagem, que pode sofrer hipoteca todos os imóveis que licitamente integraram o patrimônio do acusado, ainda mesmo o bem de família. Há a questão do arresto prévio, a especialização da hipoteca, que pode recair sobre o patrimônio lícito do acusado, e o prazo para que faça o registro, né, dessa hipoteca seria de 15 dias. Após esse prazo, se não fizer, há uma revogação daquilo que eles chamam do arresto prévio. A especialização e registro de hipoteca é apenas durante o processo. Há uma discussão nesse sentido de se poderia fazer durante a investigação, mas no direito penal e processual penal a gente costuma fazer uma interpretação mais restritiva, porque fala da questão de indiciado, e indiciado é uma nomenclatura que se usa na investigação e não no processo, e aí o outro dispositivo fala no curso do processo, então, e aí eu utilizo a interpretação restritiva proposta pelo professor Gustavo Badaró, que entende que, na verdade, é apenas durante o processo. E é muito simples o procedimento, é uma petição com nomeação de perito, apresentação de laudo e depois a manifestação das partes, e aí decide-se pela especialização ou registro. Por fim, agora por fim mesmo, né? Nós temos os efeitos da condenação, previsto tanto no artigo 7º da Lei de Lavagem, como no artigo 91b e 91a do Código Penal, que seriam a perda dos bens. E é interessante, e aí há essa previsão aqui, que é um dos efeitos da condenação, o próprio artigo 91, ele fala que pode, o 91A, na verdade, que a gente chama daquilo que a gente fala do confisco alargado, que nas hipóteses em que a pena for de 6 anos de reclusão, pode ser decretada a perda dos bens, inclusive com relação à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com o seu rendimento lícito. Ou seja, ele pode perder esses bens. Então, veja que a situação, e aí ele descreve, né, que o condenado ele pode comprovar, obviamente, né, que ele ele é o proprietário, mas aí eles colocam uma série de questões como a titularidade, a prova do domínio, a questão da transferência a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória. Isso tudo configura que o bem foi obtido de forma ilícita, né? Ou ainda que foi oriundo de alguma, no caso, um procedimento de lavagem. Então, eu creio que, eu sei que eu fui muito rápida, mas essas eram as questões que eu queria colocar e eu estou à disposição. E, mais uma vez, eu agradeço aqui o convite e estou à disposição de todos. Muito obrigada. Doutora Andréia, você foi falando aí, eu fui lembrando de casos aqui do escritório. Eu gostaria de fazer uma pergunta, enquanto aí, vou passar, não sei se tem alguém aí na minha frente, mas existe um condomínio em Bertioga, se você vir ele no Google Maps, é assim, né? Aquela floresta e ele parecendo uma bomba atômica, assim, né? Ele faz um cogumelo, assim, todo invadido, cheio de loteamento. A minha pergunta é, ele existe, não é barato, e quem que responde? Acredito eu que nem todos não tenham matrícula, né? Esses imóveis estão construídos, ele chega a ter umas 15 quadras, assim, inclusive eles fecharam a frente dele, como a praia privativa, né? Então, quem que responderia pelos crimes ambientais na ocupação de cada um desses imóveis? Uma vez que ele foi loteado de forma irregular, acredito que não tem autorização da prefeitura, mas ela fez vistas grossas, né? Porque como que cresceu assim? Não foi do dia para a noite. Como é que fica a responsabilidade ambiental nesse caso? Me parece que aí a responsabilidade seriam dos incorporadores e daqueles que fizeram o empreendimento, né? E também daqueles que, eventualmente, se teve algum ilícito nessa autorização que não teve autorização,
Se tiver funcionário público envolvido, pode eventualmente responder também, porque há uma previsão nesse sentido, de que o funcionário público inclusive, pode responder, inclusive, com causa de aumento de pena. E se for comprovado que teve ato de corrupção, que às vezes quase não acontece no Brasil isso, é muito raro, ele pode responder por crime de corrupção também. E os incorporadores ou aqueles outros, as pessoas que fazem a intermediação do negócio também, se tiverem a ciência de que aquilo é irregular, né? Porque sempre tem que ter as ciências, né? Tem que ter, por conta até do dólar, tem que demonstrar, eu tinha ciência, sabia, e eu fiz. E pelo visto aí que você está me contando, deve ter tanta coisa irregular, pelo visto eu estou vendo, assim, vários incisos, vários dispositivos, a questão de omissão, de problema ambiental. Exatamente. E aí eu fico pensando, vamos imaginar que a gente consiga, aí no futuro, através da REURB, a regularização de todo esse espaço, porque é antigo, né? Não veio de agora. Acredito eu que é bem antes de 2016, é um condomínio bem antigo. Aí eu pergunto, porque você disse que o loteamento regularizado antes da denúncia do agente, tá? Então, quer dizer que enquanto não houver nenhuma denúncia de crime ambiental, mesmo eu sabendo que esse espaço ali tem um avanço ambiental, um prejuízo ambiental, eu como consumidora, eu como proprietária, eu posso ficar tranquila em comprar um imóvel nesse sentido, já que não tem, eu vou verificar, não tem denúncia envolvendo esse espaço, então para mim lá na frente não vai ter problema. Você acha isso, que eu tenho que me preocupar com isso? Na verdade, quando eu falei da questão até do loteamento, na verdade, é quando você regulariza esse imóvel antes de uma acusação. Mas aí a questão ambiental, mesmo se você regularizar, o dano foi praticado. Então aí esse dano, essa culpa vem, porque eu não tive dolo, eu comprei, a casa já estava construída. Eu vou responder por esse dano? Você, como proprietária, você diz. Eu já comprei, o imóvel já estava invadido, o terreno, o loteamento existe. Me parece que se você não teve a intenção, não haveria como, porque você, a princípio, se baseou naquilo que foi fornecido numa documentação da incorporadora, porque eles têm que mostrar que está tudo regular. Agora, a partir do momento que você sabe, não está irregular, mas eu vou também fingir que não está acontecendo nada, aí você corre o risco. Mas também tem a questão da prescrição do crime ambiental, né? Que agora eu não lembro a pena, precisa ver. Então, se também não tiver a denúncia, tem a questão da prescrição. Porque assim, não sei se nesse caso seria imprescritível a pena ambiental, porque o que acontece? Qual é quando o cliente vem e fala, olha, é mais um perigo de comprar um imóvel com um contrato de gaveta. Tem essa também. Se eu já compro ele irregular, eu não tenho como lá na frente dizer que eu que eu não tive o dolo. Por que eu não busquei a regularização? Pode haver esse perigo? Pode. Pode falar, por que você não foi saber como é que estava esse imóvel? Você fez um contrato aí de gaveta, esquisito. Você está vendo que ele está ali na Serra da Mantiqueira, tu não pode... Só você tem esse direito de ficar ali no meio de um lugar bonito, com bar e tudo certo, entendeu? É um negócio complicado, tem que olhar exatamente a documentação e ver exatamente o que tem ali. Por isso que eu falo, o direito penal, ele tem que se valer das normas do direito imobiliário. Quais são as autorizações que tem para aquilo? Nenhuma. Bom, mas então você comprou como? Eu, sei lá, se é meu cliente, eu não recomendo, eu falo, não faça isso, que você pode ter dor de cabeça depois. Eu pergunto que eu tive um caso aqui, ó, os nossos causos, né? Fui fazer uma due diligence e, a princípio, a matrícula estava perfeita, a gente foi, na verdade, os proprietários eram irmãos, solteiros, ambos, só que um dos proprietários havia falecido e, naturalmente, a gente foi buscar, então, quem herdaria esse imóvel, né? E aí iria para o pai da moça falecida. Quando a gente foi fazer a due diligence do pai dela, os bens dele estavam correndo contra ele uma ação civil pública de crime ambiental. Ou seja, o que você falou, lá na frente,
se der algum problema, todos os bens dele serão arrestados. E o meu cliente certamente iria perder o terreno comprado, né? Certeza. Então, daí não tinha jeito. Não. Mas tem gente que não faz essa due diligence. Fica só até onde está na matrícula e morreu, deixa para lá, não fez inventário, mas uma hora vai aparecer onde é. Quem herdou, né? Tem ação, não tem ação, tem procedimento civil, tem tudo isso que tem que olhar. Sei que eu vi tanto zero nessa ação civil pública que eu falei, não, olha, eu nem falei para o cliente compra ou não compra, falei, olha essa ação, você que vai me responder, você acha que você deve comprar esse terreno se tem outros tantos por aí, né? Então, é onde a gente percebe também que mesmo tendo essa previsão aí das normas da lei 14... da lei agora, né, Andréia, de 2022, que dispensa a due diligence. Exato. Mas, na verdade, isso se refere muito ao princípio da concentração, né? Então, a Lei 14.382, que ela fez as alterações... Desculpa, eu até ia levantar a mão, mas eu não consegui achar o botãozinho que levanta a mão, porque mudou o Teams. Tá vendo? Eu percebi que você queria falar. E eu tô aqui olhando e eu falei, vai que eu aperto um botão errado, e aí eu fiquei esperando uma oportunidade. Né? Aí me desconectava. Então, na verdade, a Lei 14.382, ela alterou, né, sensivelmente a lei de registros públicos, e ela, na verdade, ela reiterou o princípio da concentração, ou seja, aquilo que a gente fala na audiência, né, o que não está nos autos não está no mundo, Então, a ideia seria isso, que não está na matrícula, não está no mundo. Só que isso, a gente falando aqui, a gente vê a fragilidade dessa afirmação do princípio da concentração. Porque olha o risco que se tem de uma ação criminal. E que muitos advogados não se atentam a isso. Né? Principalmente muitos advogados sequer numa due diligence puxam uma questão criminal. Isso nem sempre vai estar averbado na matrícula que existe uma ação criminal. Né? Então, que pode levar a perda do patrimônio, alguma coisa assim. Então, até porque é só no final da sentença, né? Ou às vezes quando tem uma medida cautelar real, mas enfim, isso é mais, né, durante a investigação, e às vezes não está lá. Exatamente. E a gente vê isso, a ideia que a lei fala é que tudo deve estar na matrícula. Então, como a gente tem no Código Civil, o Código Civil, né, que é aquela premonitória, esqueci, uma anotação premonitória, alguma coisa assim, né? Agora, a gente no processo penal, dificilmente alguém vai fazer isso, né? Sim. Mas depois eu também quero fazer uma pergunta aí, a hora que eu puder aí. À vontade, Andréia. Tá. A palavra é sua. Eu penso muito nessa questão criminal, que eu acho interessante, principalmente no caso da incorporação imobiliária, que eu acho que é onde, para a gente, como advogado, a gente tem a maior dificuldade na questão criminal. Por exemplo, começa a construir e muitas vezes, hoje a gente tem a questão do patrimônio de afetação, né? Depois que teve aqueles problemas da ENCOL, né? Então, tem toda a lei com relação ao patrimônio de incorporação, que daria maior segurança para quem vai comprar o imóvel, porque, teoricamente, o dinheiro fica ali reservado para aquela construção. Mas a gente tem vários casos, principalmente hoje, para quem compra, para quem trabalha com construções de alto padrão, em que normalmente esses pagamentos são praticamente à vista. Né? Então, não é um financiamento, há um recebimento de valores, o prédio começa e não termina. Né? E aí, muitas vezes, essas pessoas têm que destituir essa incorporadora e nomear uma comissão de compradores ali para terminar aquela construção. Agora, qual é a minha pergunta aqui? Com relação à parte criminal, quando acontece isso daí, como é que o advogado pode agir, né? Como que ele vai fazer ali um boletim de ocorrência? O que ele pode... será que ele poderia ser mais ativo aí, doutora André, para poder ajudar? Porque, claro, a ideia é receber, né? Então, a gente tem que explicar isso para o cliente. Falar, ó, no criminal, você não vai receber a parte... Né? Você vai ter que depois entrar com uma ação civil, né? Mas o criminal é o início, né? É interessante você ter tocado nesse ponto, até porque às vezes eu vejo muito problema, né? A pessoa fala, não, mas eu quero receber meu dinheiro. Ah, mas tem a questão criminal. Ah, mas isso pouco importa porque eu não vou ganhar nada. Mas, a pena é baixa, ou enfim, né? Às vezes a própria pessoa ela não se interessa, ela se preocupa mais com a parte civil. Na verdade, o ideal
se juntar toda essa documentação, todas as provas e fazer um pedido de instauração de inquérito policial para que haja uma investigação e depois se representar, no caso, se for um estelionato, para que se represente, para que haja aí uma ação penal contra essas pessoas, entendeu? Porque vai haver uma investigação muito grande, porque vai envolver incorporador, vai envolver todo mundo, né? Então vai ser chamado todo mundo. Então o ideal é se munir de todos esses documentos e fazer um pedido de instauração de inquérito para que seja apurado esse ilícito, né? Esse ou outros, né? Porque às vezes não fica só em um, né? São vários, né? Que pode envolver, como eu até coloquei ali dessa questão aí da incorporação. Mas o pessoal não quer saber, não. O pessoal quer saber de receber o dinheiro. O pessoal fala, ei, criminalista, deixa para lá, não quero saber disso aí. Ah, não vou receber nada, então não quero, vou gastar com o advogado. Pensa assim. E está realmente equivocado, porque ele vai apurar realmente o crime para depois ter o recebimento do cível, né? É interessante isso. Que eles fazem até uma denúncia direto para o próprio Ministério Público, e aí precisa ver se é federal ou estadual, dependendo do crime, para que faça até uma própria investigação deles ali, né? Que eles chamam de procedimento investigatório criminal, a depender do crime, ou então que eles mesmos requisitem instauração de inquérito, também é uma outra opção. E é interessante a investigação, porque você pode chegar, nessa investigação, você pode verificar que houve fraude dos próprios sócios, né? E facilita, eu penso na questão de você realmente receber. Acho isso bem, bem interessante também. Porque depois também isso acaba servindo de subsídio também até para a própria ação civil. Fala, olha, está aqui instaurado um inquérito ou uma ação penal, eles estão sendo investigados. Foi como eu coloquei na questão lá do processo sancionador da incorporadora. Tudo bem que era uma questão de CCI e tal, o empreendimento acabou acontecendo, mas tiveram ali várias estruturações fraudulentas. Mas no cível foi muito importante. Por quê? Porque havia uma investigação tanto na CVM como também criminal e atribuindo a responsabilidade também à incorporadora. Então, foi bem interessante. Porque daí sempre conversando com o advogado civilista, ele me passa que ele conseguiu uma liminar, aí eu já junto no processo criminal, enfim, vai trocando figurinha, né? Um vai acabar ajudando o outro. Ele juntou, falou, tem aqui uma investigação de uma série de questões e tal, aí o juiz já olha com outros olhos, né? Então, acho que é importante. Eu acho que é importante também até a gente verificar essas questões criminais de poder averbar isso perante a matrícula, de repente, dessa questão patrimonial também, né? Não sei como que poderia fazer. Se você está com uma incorporadora, alguma coisa numa ação civil pública, alguma coisa assim, não sei se isso é possível também de se fazer, né? Geralmente tem casos que eles mandam oficiar, né? O próprio, e para que conste, né, na matrícula ali e tal, que tem um procedimento. Eu, de fato, eu só vi casos assim quando há essa questão da hipoteca, mas quando tem uma busca e apreensão, que eles geralmente. E aí tem sequestro de bens, arresto, essas coisas, essas questões de medidas cautelares reais. Que daí eles bloqueiam todo o patrimônio da pessoa, não só os imóveis, como os móveis também. Aí faz apontamento e fala, olha. E tem gente que vende imóvel que tá assim, viu? Tanto que tem o crime que eu falei aqui para isso. Né? E a responsabilidade solidária também do construtor, do corretor, e aí entra também o terrenista, né, Andréa? Também. Também. Me parece que há uma interpretação nesse sentido, de que aqueles que tinham o conhecimento podem responder solidariamente, até porque em alguns dispositivos há a previsão da própria coautoria, né, do crime. Daí fala até quem concorreu, né, de qualquer forma para o crime. Você mencionou uma jurisprudência aí do ato comissivo e a omissão, no caso, não teve o dolo. Essa interpretação foi mais pela letra da lei? Porque, na verdade, o fato dele ser... Como é que... Não, na verdade, foi mais pela letra da lei mesmo. Porque o próprio... Não tem fundamento, né? Eu não sou criminalista, mas a gente vê cada... Não tem aberração criminal, né? Não, no criminal você só vê as coisas estranhas. Não, a gente vê também, tudo aqui também. Mas é que, assim, na verdade, o Ministério Público, se eu não me engano, ele fez uma denúncia, só que foi uma denúncia meio estranha do Ministério Público. Ele não conseguiu
casar o ato em si, a prática do ato, que não foi prática de ato, com o tipo penal. E aí ele falou, olha, aqui o que você enquadrou, ele tinha que ter agido, tinha que ele ter feito, ele ter isso. O fato dele ter vendido, ter ficado em silêncio, meu amigo falou para ele, você enquadrou no tipo penal errado, então acabou. Você não tem nem o que dizer. Bela saída, né? Não, foi uma boa saída. Mas a gente vê muita coisa estranha no penal também, viu? Denúncia defeituosa e não teve como condenar. Aí nesse caso não teve. Muito embora tenha a previsão para você emendar a inicial, né? Mas creio que nesse caso aí, eu não sei se já estava... Nem fez questão, não, né? Acho que já estava também, não sei se a pessoa estava condenada, creio que sim, então também ficou um negócio meio complicado para emendar no final, né? Realmente, as dicas trazidas, a gente começa, na hora que você falou também do laranja, né, de esconder patrimônio em nome de outro, isso daí é uma boa saída para a gente que tem aí um monte de execução pendurada, né, não consegue receber, e aí tem que fazer todo esse estudo, até na parte criminal, para que a gente possa trazer essas provas para a execução civil, para a execução trabalhista e conseguir, né, sei lá, receber de alguma forma ou provar a relação do laranja com o real criminoso ou o real proprietário dos bens, né? Isso é importante fazer essa due diligence aí, né, que a gente fala como due diligence, né? Mas fazer toda essa análise. Eu achei interessante essa técnica de investigação, né, que não é uma técnica, você olha a pessoa lá no Facebook, no Instagram, né, postando a casa de milhões, aí você junta o print. Eu já tive casos assim, de que foram juntados várias páginas do Facebook, a pessoa lá tomando cerveja na frente da casa. Eu falei, nossa, que bom, né? Ao invés de apagar a página, a pessoa comete o crime e ainda continua ali, né? Continua, demonstra que tem, na prática não tem, né? Ali não é. Não é do fulano. Ah, tá bom. Do meu amigo. Não, eu só tirei a foto, né? Então, quer dizer, tem umas coisas que às vezes dá vontade de falar, meu Deus, né? Bom, nós estamos aí às 20h14. Esse quer falar mais alguma coisa? Andréia, tem algum ponto? Não, eu só gostaria de agradecer. Eu espero que eu não tenha sido muito rápida na minha fala, mas eu quis pincelar mais algumas questões que eu acho importantes, né? Mas eu estou à disposição. Eu agradeço novamente o convite, foi um prazer trazer esse assunto para vocês. Também pode disponibilizar os slides para o pessoal, que foi feito com carinho para vocês aí. Hoje nós tivemos a prova que realmente o direito notarial registral, o direito imobiliário, as matérias se dialogam, né? Então, aqui a gente, ouvindo a doutora Andréia, eu comecei a falar, peraí, eu tô esquecendo de pesquisar a esfera penal para conseguir o sucesso das minhas execuções. Então, você já me deu aqui em 2023, acho que eu já vou começar, acho que eu não vou ficar de férias, não. Vou dar uma brincada aí no TJ para poder buscar alguns nomes aqui que estão me dando trabalho. Eu acho que eu vou achar, viu? Então, graças a essas dicas da doutora Andréia, que conseguiu, com bastante propriedade, trazer esse diálogo para nós, né, do direito criminal com o direito imobiliário, e realmente nos faz pensar, e tem muita coisa ainda para a gente aprender com a doutora. Fica aqui o convite para fazermos a parte 2 dos aspectos criminais do direito imobiliário, porque não esgota, né, doutora? Não esgota. A gente tem bastante assunto, principalmente com relação à lavagem, né? Eu falei, dá para dar uns 2 dias aí de palestra para explicar, porque tem muitas questões, né? Muitos tipos, né? Então tem que especificar, enfim, é bem interessante. Mas eu estou à disposição para a parte 2. Eu quero agradecer e transmitir sinceros agradecimentos também em nome do professor Kiko Naga, que infelizmente está com o pai no hospital, não pôde estar aqui conosco, mas transmito aí os nossos agradecimentos. É uma honra ter a doutora Andréia aqui conosco. Tem a Adnotari como a sua casa, doutora, nossas portas estão abertas. O nosso objetivo aqui é realmente compartilhar o conhecimento de forma gratuita, divulgar, fazer mesmo esse diálogo do direito notarial com o direito do direito criminal, direito do trabalho, e aí trazer todo mundo, porque acaba realmente tendo, né? O direito notarial registral está em todas as mesas
né? Denise, Não você me dá uma importa... licencinha? Você me permite aqui uma parte, por favor? Claro, Bela. É que eu estou olhando aqui o YouTube e tem uma pergunta justamente do nosso presidente. Eu não poderia deixar passar. Ai, olha que maravilha. Então faça. 2 minutinhos aqui, é só para... Achei aqui interessante. Ele está falando, ele está agradecendo aqui. Ele perguntou se o excesso de exação do artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal, é um crime formal. Quais são os elementos que o caracterizam? Olha, são várias perguntas aqui do professor Kikunaga. O fiscal da prefeitura que atua erroneamente poderia responder pelo crime? E quem tem legitimidade para denunciar? Tá vendo? Ele faz estudar aqui, o professor. Tá vendo? Ele veio, hein? E ele veio. Ele tá no YouTube. Nossa, é praticamente uma aula, né? Uma aula, sim. Tem que na ser. Verdade, bom, eu até peguei aqui, porque eu não lembro de cabeça qual seria aqui o tipo, né? 316, parágrafo 1º do Código Penal. Que sabe ser indevido. Peraí, deixa eu ver aqui, só um minuto. Eu estou procurando aqui no meu código, porque eu não lembro de cabeça. Estou fuçando aqui, gente, só um minuto aqui, porque... Qual foi a pergunta mesmo que eu estava... Você quer saber se o excesso de exação, né? É um crime formal. Se é um crime formal, se o funcionário exige tributo que sabe... aqui me parece que o delito ele estaria já consumado com a exigência. Então, independente da obtenção ou não da vantagem. Então, aí, só o simples fato dele exigir seria um crime formal. Desculpa, doutora Andréa, mas esse daqui seria qual? É que a gente também não teve aqui, às vezes quem está ouvindo, a gente está para saber qual que é o 316, para até facilitar. Você quer que eu fale o artigo? Seria... O parágrafo primeiro se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então, o simples fato aqui, pelo dispositivo, fazendo essa análise, o simples fato dele fazer essa exigência, independente dele obter a vantagem ou receber a vantagem ou não, enfim, para mim já estaria consumado, e aí, por conta disso, seria um crime formal. E aí a pergunta dele é se o se o fiscal da prefeitura pode responder por esse crime. Sim, eu entendo que sim. Sim. E quem teria legitimidade para denunciar seria aquele que foi a vítima, né? Aquele que sofreu essa cobrança indevida, ou enfim, essa cobrança vexatória, né? Interessante. Olha que responsabilidade, né? Do presidente, né? A pergunta. Muito obrigada, professora. Uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre direito penal. Agradeço imensamente o convite e a pergunta também, que é muito importante. Faltou essa questão aqui. E a pergunta do professor Kikunaga é extremamente importante. Nós estamos aqui em São Paulo, hoje quem é de São Paulo, eu tenho, diversas, eu estou tendo com diversas ações relativas à IPTU. Eu estou com um cliente, inclusive o escritório de advocacia, um prédio inteiro do escritório de advocacia, em que ele já teve esse ano, o IPTU dele já foi cancelado e a gente tem uma notificação de lançamento. Foram feitas 6 notificações de lançamento para o mesmo contribuinte. Você tem uma que vem no comecinho do ano. Aí eles cancelam e mandam outra, cancelam e mandam outra. Então, assim, não há segurança, né? Já foi para a dívida ativa. Então, assim, nós estamos realmente com um problema em São Paulo muito grande, principalmente relativo à IPTU. Mas aí talvez seja com relação ao ITBI e outras questões também, né? Mas é interessante. É interessante, porque aqui comporta qualquer tributo, né? Ou contribuição social. E ainda tem aqui, se ele desviar em proveito próprio, ainda tem uma causa de uma reclusão de 2 a 12 anos. A pena é alta, uma reclusão de 3 a 8 anos, e no caso, se ele desvia em proveito próprio, é de 2 a 12. Uma pena alta. É interessante começar a verificar a responsabilidade criminal de quem está fazendo esses lançamentos muitas vezes também, né?
Exatamente. Para que possa corrigir isso, porque realmente são questões bem graves a gente está passando aqui em São Paulo. Eu não sabia que estava nessa situação, assim, é que também, eu claro... Estou falando do caso meu, que eu tenho bastante casos assim, eu não faço tanto essa questão de IPTU, mas como eu estou vendo a demanda muito grande e a preocupação dos clientes, eu estou acabando ajudando também, né, a fazer essas defesas, e realmente é muito erro no lançamento do IPTU, porque eles estão fazendo tudo via drone. Então, eles lançam qualquer coisa no IPTU. Eles podem lançar uma casinha de cachorro como área construída, eles podem lançar, a sua casa tem um pavimento, lança dois pavimentos. Então, a gente está tendo muito erro no lançamento do IPTU. Nossa, eu não sabia que eles estavam fazendo isso por drone. É por Interessante. drone. É feito, eles fazem via drone, eles têm o satélite também, né? Que é feito aqui na prefeitura. Bom, é isso, né, Liz? Já pensou se a gente começar a denunciar, então, os órgãos públicos criminalmente por conta dessas cobranças indevidas? Olha, já é uma situação a se pensar, né? Porque daí você para um pouco com essa festa, né? De cobrança indevida. Porque tem gente que acha mais fácil pagar a discutir, mas se ficar assim... Mas não são valores baixos. Eu tenho um cliente meu que é um valor errado de IPTU de R$600 mil. É um valor altíssimo. Entendeu? Não é valor de R$300, são valores muito altos e são erros de lançamentos da prefeitura. Então, mas aí se não tiver o dolo, né? Você tem que comprovar o dolo, né? Que ele fez isso intencionalmente. Olha aí já fazendo advogado do diabo, né? Uhum. Se eu fosse advogado funcionário por fama, pera um pouco, se o drone fez isso aqui, eu não tenho culpa, entendeu? Ele que me trouxe, né, na interpretação dele. Mas às vezes você também começar a trazer, ele ver que ele tem responsabilidade no que ele está fazendo, de como ele está fazendo, né? Ele tem que olhar aquelas fotos de forma mais atenta, né, também. Claro, não é assim, lançando casinha do cachorro. Fingir que não viu, aí não vale dizer que não teve o dolo, né? Não vi. Sim. Mas também a doutora Ana Paula Conte, também, Ana Paola Conte, que a nossa sociedade está acompanhando aqui pelo YouTube também, está parabenizando pela exposição. É isso, né, Liz? Agradecer. Amanhã nós vamos ter também nosso último evento da Academia do ano de 2022, que vai ser a nossa reunião de REURB, com o Dr. Renato Góes. E agora vamos tirar um período. Agora nós vamos entrar, então, juntamente com o Judiciário, a Adnotária vai ingressar aí no recesso, então esta é a nossa última palestra do ano de 2022, retornaremos aí em fevereiro de 2023, com novos debates, com vários assuntos polêmicos, como este trazido pela doutora Andréia. Gostaríamos muito de vê-la novamente conosco no próximo ano, será um imenso prazer. E é isso. Para se associar, basta mandar um e-mail para adnotariaacademia@gmail.com ou entrar no site ou pelo WhatsApp, o 97575003 ou pelo Instagram. Nós cobramos apenas uma taxa anual, né? E aí você tem todo o desconto com cursos, temos materiais gratuitos, temos reuniões de coordenadorias especializadas em cada uma das suas vertentes aí de registro de imóveis, REURB, temos aí jurisprudência. Então, estamos juntos, espero ter todos vocês aí no próximo ano. Em nome da Adnotária, desejo a todos um excelente, boas festas, um excelente 2023, com muita saúde, prosperidade, muita coisa boa aí para todos nós. Agradecer novamente a doutora Andréia pela exposição, pela excelente, brilhante exposição, pela companhia, por ter aceitado o nosso convite. E só agradecer, doutora, gratidão por estar aqui conosco. Obrigada, Andréia, pela parceria. Obrigada aos associados por estar com a gente aí todos os dias, os debates do WhatsApp e estar nas redes sociais. Para nós é muito importante essa parceria, esse prestígio, essa honra de estar sempre agregando conosco, porque o nosso objetivo é trazer para que possamos crescer todos juntos. Então, gente, fiquem bem, fiquem com Deus. E um ótimo final de ano aí para vocês e um excelente 2023 para todos nós. Muito obrigada, doutora. Obrigada a todos. Uma boa noite. Até mais, doutora Andréia. Até mais, Liz. Obrigada. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.